Diretamente da Floricultura Espaço dos Vitais, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é para você que tem dúvida na rega da sua suculenta. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu quero te mostrar como é que funciona a rega das suculentas por aqui. Como vocês podem ver, estão todas bonitas, né? Minhas suculentas não morrem nem por falta, nem por excesso de água. Se as suas suculentas estão morrendo por falta ou por excesso de água, você precisa assistir esse vídeo que eu vou te ensinar como é a forma certa de regar as suculentas, tá bom? Então fica com a gente, não sai daí. Então, gente, você consegue identificar o aspecto de uma suculenta quando ela está desidratada? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Essa suculenta aqui, ela tá grande pro vaso, ela tá cheia de filhotes, né? E ela é uma suculenta de sombra, né? Como a gente pode ver, olha, as folhas dela estão dobrando, estão emborrachadas, gente, olha só. É aquela folha que você aperta e ela tá fininha ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo você percebe que de amassar ela tá molinha, emborrachada, né? Então, para você saber se a sua suculenta tá precisando de água, é muito fácil perceber, porque as folhas dela ficam como essa aqui, ó. Elas ficam querendo enrolar e elas ficam, parece que murchinha, né? Essa suculenta aqui, principalmente essa folha aqui, gente, olha como tá. Ela tá sedenta por água, tá? Ela tá tomando pouca água, tá precisando de água. Então, a única suculenta que eu vou ter aqui na minha estufa, que tá nesse estado, é essa aqui, porque eu deixei ela ali alguns dias sem água para mostrar para vocês. Então, um aspecto bem forte que você vai conseguir ver na sua suculenta, se ela tiver tomando pouca água, se ela tiver precisando de água, é esse aqui, ó. Ela fica com as folhas emborrachadas, fininhas e enroladas, tá bom? Então, pode começar a olhar aí nas suas suculentas, se tem alguma suculenta com esse aspecto aqui. Tá vendo as folhas lá de baixo bem murcha e as pontas das folhas começam a secar? Significa que essa suculenta tá precisando de água urgente. E aqui, gente, eu vim mostrar para vocês uma suculenta que tá sofrendo com o excesso de água. Como vocês podem ver, o substrato dela tá completamente encharcado. Essa suculenta aqui, ela tá no tempo e ela tá começando a apodrecer, gente. As folhas da suculenta, quando ela tá com excesso de água, geralmente elas ficam bem gordinhas, tá? Elas ficam bem gordinhas e elas começam geralmente a apodrecer. Essa daqui, ela tá apodrecendo nas pontas e tá apodrecendo ali o caule dela, entendeu, gente? Então, uma das principais causas do excesso de água aí na sua suculenta é justamente o apodrecimento dela, tá bom? Por que que ela começa a ficar com as pontas das folhas assim, ó? Porque ela começa a liberar água pela ponta da folha. É uma forma de sobrevivência dessa planta. Então, ela começa a liberar água ali pelas pontas das folhas para se livrar do excesso. Então, as folhas começam a ficar com a ponta assim.
E como não tá dando para ela se livrar de todo o excesso da água, começa a apodrecer ali o caule dessa planta. As folhas caem com facilidade dessa planta, ó, quebram com facilidade e ela fica bem gordinha. Normalmente ela fica com as folhas bem gordinhas por causa do excesso de água. Uma regra que eu uso bastante aqui em casa, que eu uso sempre, na verdade, que você pode fazer aí na sua casa é a seguinte. Eu já ensinei isso em outros vídeos e vou ensinar de novo para vocês. O certo é você sempre olhar o substrato dessa planta, tá bom, gente? Ó, esse substrato aqui é eu mesmo que faço, eu mesmo que planto. Olha só. Quando eu pego nesse substrato, eu vou cavar um pouco ele, gente, olha. Até onde o meu dedo tá alcançando, que eu fiz um buraco ali, esse substrato tá seco, completamente seco. De forma que eu consigo arrancar essa suculenta facilmente, porque esse substrato tá seco, gente, né? Porém, essa suculenta tá saudável. Ela não tá apodrecendo. Ela não tá ressecada, porque aqui na minha floricultura eu molho sempre que eu vejo que tá precisando. Então você foi lá na tua suculenta, coloca o dedo. Se esse substrato estiver completamente seco, olha como meu dedo saiu limpinho, gente, ó. Se o teu substrato está completamente seco, o que você vai fazer? Vai molhar essa sua suculenta, tá bom, gente? Regar ela. Uma outra coisa que você pode estar fazendo, você pode utilizar um espeto, gente, ó. Pega um espeto de madeira e coloca ali, ó. Essa suculenta aqui, só de espetar ela, eu sei que o substrato dela tá molhado, né? Se esse espeto, você pega ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Pegando no espetinho, eu já consegui sentir que essa suculenta aqui tá molhada, né? Por dentro, né? Até onde eu vou colocar o meu dedo, ó, como o meu dedo sai sujo, tá vendo? Então, essa suculenta aqui, ela tá molhada, então significa que ela não vai precisar de molhar novamente. Essa suculenta aqui, o substrato, é diferente daquela primeira que eu mostrei pra vocês, que tava precisando de água. Essa suculenta aqui, ela tem chip de madeira no substrato dela. E o chip de madeira, ele segura a água por um pouquinho mais de tempo. Então, se a tua suculenta fica numa área coberta, onde não pega chuva, é bom usar o chip de madeira, que é esses pedacinhos de madeira bem pequenininho no substrato. Se a tua suculenta fica no tempo ali aberto, então não precisa usar, né? Outra coisa, gente, que eu queria muito falar para vocês, que eu vejo sempre em outros vídeos e até nos grupos do Facebook, as pessoas perguntando por que a minha suculenta tá com essa folhinha seca no final. Principalmente a Topsy-Turvy, ela dá essas folhas secas aqui no final e é normal, tá, gente? É absolutamente normal, é folha velha que vai morrendo. Porque a tua plantinha, ela não é de plástico, ela é um ser vivo, né? Então, ela não é de plástico. Então, por ela não ser de plástico, vai acontecer dela ter ali umas folhinhas secas e a gente pode arrancar e tá tudo bem, tá, gente? É normal, tá bom? Então, voltando ao assunto da rega, a gente já viu que essa plantinha aqui, né? Ela tá ali por dentro, então, molhada, né? A gente coloca aqui o espeto, ó. Olha como saiu o espeto, gente. Sujinho, sujinho, né? Então, se esse espeto sair sujinho, significa que ela ainda tá molhada lá por dentro, tá bom? Que a gente não vai precisar molhar ela, tá? E agora, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu molho as suculentas por aqui. Olha só, gente. Hoje, o sol já tá brilhando lá no céu. Agora são 10 horas da manhã e eu vou então regar minhas suculentas, né? Como eu falei para vocês, aquelas que eu plantei com chip de madeira, no caso dessa, ela ainda tá úmida lá por baixo. E no caso dessa aqui, que eu plantei com aquele substrato meu, né? Que é carvão triturado, terra preta adubada e esterco de galinha
esse aqui é um substrato que é o que eu mais recomendo, que a gente usa aqui no nosso espaço e dá certo, né? Se você ainda não sabe fazer o substrato certo para tua suculenta, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você entrar naquele meu outro vídeo onde eu ensino a fazer o substrato. É muito fácil, você vai ver como as suas suculentas vão ficar lindas. Como vocês podem ver, todas aquelas suculentas que eu mostrei para vocês, e vocês também podem entrar em outros vídeos do meu canal para ver as minhas suculentas. Elas são lindas, elas não têm praga, elas crescem com bastante facilidade, tá bom, gente? Então, isso tudo eu atribuo ao nosso substrato, que é um substrato próprio que a gente usa aqui, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês verem o nosso substrato. Então vamos molhar, que aproveitar enquanto o sol tá quente. Esse é um horário bom de molhar, porque o sol não tá tão forte, né? E nem tá frio, né? Eu já liguei a minha mangueira aqui, gente, olha só. Eu vou molhar de mangueira, né? Porque tem gente que pensa que a gente não pode molhar a folha da suculenta, tá bom, gente? Isso é engano, tá bom? Isso não tem problema de você molhar as folhas da suculenta, principalmente essas aqui, que a água vai escapar com bastante facilidade. Vamos lá, então? Uma molhadinha aqui, ó, nela. Não se preocupe que essa água que ficar ali no meio vai evaporar com certeza, porque hoje vai ser um dia quente. Olha lá, água caindo por baixo do vaso. Tá vendo como a água, olha, gente, abundante. Pode molhar a sua suculenta de forma abundante. A água entrou ali e rápido ela secou, ó, viu? Esse é o substrato perfeito. É assim que tem que ser o substrato das suculentas. A água não pode ficar de maneira nenhuma empoçada ali. Olha só. Ó. E aí a água vai descendo, ó, gente, tá? Quando você vê aqui começar a descer por baixo do vaso, tá? Quando você observar ali essa água começar a descer por baixo do vaso, significa que a sua suculenta ela tá com o substrato todo molhado, tá bom? Olha só, molha, né? Se você vê que a água tá com um pouquinho com dificuldade de descer, olha aí, já desceu por baixo do vaso. É porque às vezes também tá muito seco esse substrato, tá bom, gente? Ó, aqui já desceu também a água, esse substrato que ele tava bem seco, né? Por isso demorou um pouquinho a descer, tá bom? Tava bem seco. E a gente vai molhando assim, ó, uma por uma, tá bom, gente? Ó, de vaso em vaso, de forma abundante. Isso você vai ver aí no seu quintal quantas vezes você vai precisar molhar. Aqui na minha estufa, e eu também tenho suculentas no quintal. Do quintal, dificilmente eu molho, tá, gente? As suculentas do meu quintal é muito, muito difícil eu molhar, porque aqui em Blumenau, Santa Catarina, chove bastante. Então eu nunca preciso molhar as suculentas do quintal. Suculentas no meu quintal, elas crescem mais rápido e eu nunca preciso molhar, tá bom? Então eu gosto de ter suculentas no quintal. E fazendo aquilo que eu falei para vocês, de colocar o dedo no substrato, você vai observar que tem suculentas que tomam mais água do que as outras. Isso serve não só para suculentas, mas serve para plantas também. Algumas tomam mais água do que as outras. Por exemplo, essas suculentas pendentes aqui, elas tomam muito mais água do que as equevérias, né? As equevérias, que são essas que têm forma arredondada em forma de rosa, elas não tomam muita água. Porém, essas que são pendentes, né, que são sédulos, elas gostam bastante de água. Isso é o que eu observo aqui na minha estufa, tá bom, gente? Então vamos continuar molhando, porque tem essa mesa aqui para molhar, tem esse pallet aqui para molhar, né, gente? É um pallet que tem as grandonas. Tem essa prateleira ali atrás, tá toda cheinha, tem que molhar tudo. Tem essa mesa aqui, né, todas as pequenininhas. E nas pequenininhas a gente diminui bem a força da mangueira para molhar tudo bem certinho. E tem que diminuir a força da mangueira para não jogar o substrato de dentro do vaso, né, gente? Tem que ir aí com calma.
quando for regar com a mangueira. Tem essas aqui e tem essa dessa prateleira e da prateleira da frente. É uma prateleira virada para cá e uma virada para lá, tá bom? Então vamos lá que eu vou molhar tudo isso já. Aqui nessa prateleira eu tenho aquelas que eu falei para vocês que eu observo que elas gostam mais de água, que são as pendentes. Se você tiver uma pendente em casa, normalmente você não vai conseguir colocar a mão no substrato, porque elas tomam conta do vaso igual essa daqui, né? Essa aqui é a barba de Moisés, tá, gente? Então elas tomam conta do vaso, né? Mas como é que você consegue perceber quando a sua suculenta pendente está com falta de água? Aí você vê, ó, que começa aqui, ó, a apodrecer aqui, ó. Tá vendo, gente? Começa a ficar sequinho aqui, ó. Ó, até largou dali, ó. O substrato tá bem seco, né? Eu percebo que quando eu rego elas com mais abundância, elas ficam bem bonitas, né? Elas ficam bem cheias. Então essas suculentas pendentes aqui, que eu falei para vocês que elas gostam bastante de água, né? Mais do que as outras. Duas coisas que elas gostam bastante: água e sol, né? Água e sol elas gostam bastante. Quanto mais sol, mais elas ficam bonitas. Então essas aqui que são pendentes, né? Eu geralmente rego elas 2 vezes. Eu rego agora e daqui a pouco eu venho e rego mais uma vez, né? E mesmo assim, como vocês podem ver ali, ó, não tem sido suficiente, né? Para vocês verem que aqui acontece também da gente perder algumas suculentas. Isso acontece em qualquer lugar, tá bom, gente? Ó, acontece em qualquer lugar. Então, essas que são pendentes, elas gostam um pouquinho mais de água, né? Isso é o que eu observo aqui, né? Eu não sei como é aí no seu quintal, o que que você tem observado, porque é importante observar as plantas também, né? Olha só, gente, esse aqui é o meu colar de pérolas, olha aí, ó. Tá vendo? Ele tá com bastante falta de água também, porque eu acho que eu tô regando ele pouco, né? Eu tô regando uma vez na semana só, eu acho que não tem sido suficiente, gente. Tá vendo aqui como tem algumas sementes aqui, ó? E eu acredito que aqui também nessa parte ele tá pegando bastante sol. Então vou trocar ele de lugar, vou regar ele, vou trocar ele de lugar. Colocar ele para um lugar onde ele não pegue tanto sol. E agora chegou a vez das pequenininhas, gente. Aqui que eu falei para vocês que a água tinha que ser bem fininha, né? Porque para não destruir essas suculentas, né? Então, aqui eu ponho uma mangueira bem fraquinha, né? Eu sempre gosto de lavar as folhas das minhas suculentas, tá, gente? Eu sempre faço isso aqui. E essa minha estufa, onde ficam as minhas suculentas, ela tem o telhado transparente. Ela tem telhado, mas o telhado é transparente. Então, fica muito quente aqui dentro, bem mais quente do que lá fora. Então essa água que eu vou molhar aqui, ó, pode parecer que vai afogar a suculenta, mas ela evapora muito rápido por conta do calor, da quentura, tá bom, gente, ó. E outra coisa, eu encho aqui, ó, o substrato e rapidinho também a água vai embora, viu, gente, ó. Rapidinho a água vai embora. Essas aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, elas estão recente plantadas, né? Já faz 5 dias que eu plantei elas, né? Ou mais de 5 dias. E eu já tô regando elas aqui pela segunda vez, né? A primeira vez que eu planto, eu deixo 3 dias sem regar, como eu já falei também em outros vídeos. Eu também tenho outro vídeo aqui ensinando como plantar por decapitação. E aquelas que eu ensinei naquele vídeo como plantar por decapitação, são essas que estão aqui, ó. Que a gente plantou por decapitação, lembra? Que eu plantei com vocês. E aquelas que a gente plantou por decapitação, elas já estão bem seguras no vaso, né? Porque elas nem estão saindo mais, ó. Então eu tento arrancar e elas nem saem mais, gente, ó, tá vendo? Por quê? Porque elas já criaram raízes dentro desse vaso, ó. Queria mostrar pra vocês, mas não tá saindo, tá?
Se não tá saindo, significa que elas já criaram raízes. Eu até fiz também uns shorts aqui no meu canal. Se vocês quiserem assistir os meus shorts todo dia, eu mando shorts pro meu canal das minhas plantinhas. Eu fiz uns shorts dessa plantinha bem aqui, ó, cheia de raízes, depois de alguns dias que a gente plantou por decapitação. Todas aquelas que a gente plantou, gente, por decapitação, eu coloquei aqui na mesa, né? Vocês lembram que a mesa ficou cheia, não estragou nenhuma, não morreu nenhuma, todas sobreviveram, só que essas suculentinhas são usadas para lembrancinhas. Então eu já vendi quase tudo, só tem essas aqui. E aí já plantei de novo essas aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Então é isso, né? É muito bom você fazer por decapitação porque é bem rápido, né? É muito mais rápido do que por folha. Por folha demora demais, né? Mas claro que você pode aproveitar as folhas para montar um berçário, né? Mas vai levar tempo, né? E por decapitação é bem mais rápido, tá bom, gente? Então, é assim que a gente rega as suculentas. Vai de vaso em vaso, molhando, até você ver que tá saindo água ali por baixo do vaso, tá bom? Ou seja, de forma abundante. E só volta a molhar depois que o substrato estiver completamente seco. E agora, gente, terminei de regar. A estufa tá toda pingando, cheia de água por aqui. Olha o tamanho desse cenésio, gente, ó. É cenésio verde, né? Eu tenho ele assim menor e tenho ele grandão. Essa é uma suculenta que cresce muito. E a estufa tá toda pingando. E eu posso afirmar para vocês, olha só, tudo molhado, né, aqui. E eu posso afirmar para vocês que daqui 1 hora eu vou voltar aqui, isso aqui vai estar tudo seco, gente, seco. O chão também fica bem molhado, as prateleiras todas pingando, tudo, molhei tudo. E daqui 1 hora, mais ou menos, eu venho aqui, tá tudo seco. Por quê, gente? Olha esse sol, gente, né? Olha esse sol, né? Isso é muito bom para as suculentas. Água na medida certa e sol, né? Bastante sol. Quanto mais sol, mais as tuas suculentas vão ficar lindas. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham aprendido algo muito importante com esse vídeo. Não tenha medo de regar tuas suculentas, não tenha medo de molhar elas abundante. E depois só volta a molhar quando esse substrato estiver completamente seco. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Assista outros vídeos de nosso canal, que você tem muita coisa para aprender aqui com a gente. E fiquem todos com o Papai do Céu, tá bom, gente? Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.